Como vimos no vídeo anterior, Spinoza afirma que Deus é a natureza. É absolutamente tudo o que existe. E como podemos perceber, a natureza tem leis. O ser humano faz parte dessa natureza, logo o pensamento e o comportamento humano também seguem leis, quer dizer, são determinados. Embora os seres humanos acreditem que são livres para agir e pensar como quiserem, na realidade não são. Segundo Spinoza, o livre-arbítrio é uma ficção. Uma decisão que você toma agora não é fruto da sua liberdade de decidir. Ela é resultado de outras coisas que aconteceram antes. Por exemplo, se você está numa doceria e precisa escolher entre uma fatia de torta de chocolate ou de morango, essa situação é resultado de uma série de relações que te levaram à doceria, que fizeram aquela doceria estar ali, naquele lugar, naquele momento, com aquelas opções de tortas. Muitas coisas fora do seu controle aconteceram para gerar aquele momento. Spinoza entende que o momento presente é resultado de muitos eventos anteriores sobre os quais não temos qualquer poder. Na visão do filósofo, nós acreditamos em livre-arbítrio quando ignoramos as causas dos eventos que determinaram nossas vidas. Segundo Spinoza, cremos que nossos desejos, expectativas e decisões são livres. Acontece que a nossa mente não funciona segundo a nossa vontade. Ela funciona segundo as leis da natureza, leis que não foram criadas por nós. Se as leis da natureza valem para todos os demais seres, valem para nós. Perceba que não se trata de destino, pelo menos não num sentido místico e sobrenatural. Não é isso que defende Spinoza. Como vimos, a natureza segue uma ordem, ela é orientada por regras. O homem, sendo parte da natureza, também está subordinado a essas regras. Existe um sistema, todas as partes desse sistema estão vinculadas por leis que, na visão de Spinoza, fazem com que as coisas aconteçam da forma como acontecem e não de outra forma. Veja bem, se chove muito forte de um rio, esse rio irá transbordar, certo? A chuva forte foi um evento que gerou um outro evento, o transbordamento. Outro exemplo, se um homem assassina outro, esse assassinato também é fruto de eventos que levaram a esse desfecho infeliz. Na visão de Spinoza, tanto o rio quanto o assassino fizeram apenas aquilo que já estava determinado por relações anteriores. Dê uma olhada. Bem, então você dirá, mas como é que eu tenho a sensação de ter escolhido a roupa que eu pus, a sensação de ter escolhido... Então, esta sensação de liberdade também é uma forma particular de ignorância da complexa rede de causalidades que age sobre, incide, digamos, sobre as nossas decisões. Quer dizer, como eu não sei por que eu decido como eu decido, eu chamo de liberdade a minha ignorância. Eu me iludo e acho que sou eu. Eu, sinceramente, encontro muitos motivos para problematizar, porque se tudo é assim tão inexorável, o princípio da responsabilidade fica difícil de você pensar, né? Claro, se matar alguém é porque eu mataria alguém. Não é estranho? E se você pegar uma metralhadora no cinema e matar uns 20 ou 30, é o que só poderia ser. E se alguém estiver te espancando um dia, não adiantará nada tentar pedir para que pare de te espancar, porque este alguém é resultado de uma equação material poderosa contra a qual ele mesmo não pode lutar. Será mesmo, né? Por outro lado, Spinoza afirma que quando nós estamos dispostos a refletir sobre as causas do nosso comportamento, ou seja, sobre o conjunto de relações que nos levam a esse ou aquele comportamento, nós podemos exercer um certo nível de controle sobre nossas vidas. Afinal, os homens e os outros seres vivos têm algo que um rio ou uma pedra não têm. Esse algo mais chama-se conatos.
Spinoza chama de conatos a nossa determinação em evitar a desintegração e garantir a nossa permanência da forma como somos. Veja bem, alguém pode bater numa pedra com um martelo até que ela vire pó, pois a pedra não oferece resistência e não cura a si mesma. O ser humano, ao contrário, resiste, protege-se e tem a capacidade de cicatrização, ou seja, de curar os próprios ferimentos. Esse esforço em garantir sua permanência é um esforço físico e também mental. É o que Spinoza chama de conatos, presente apenas nos seres vivos. O ser humano é aquele que possui mais conatos, pois é um ser autoconsciente. Nós refletimos a respeito de nós mesmos e, por isso, nos comportamos de modo semelhante a Deus. Só Deus tem a liberdade absoluta. Os seres humanos, que são apenas formas específicas da manifestação de Deus, não têm liberdade absoluta, mas têm mais liberdade do que uma pedra ou um rio, pois temos a capacidade da razão. Nós somos ativos, persistentes e, se nos esforçarmos, podemos gozar de uma liberdade limitada. As cadeias de eventos relacionadas ao que ocorre com uma pedra ou um rio são cadeias externas a esses elementos. Por exemplo, se alguém martela uma pedra até que ela vire pó, as marteladas são eventos externos à pedra. Se chove bastante e um rio transborda, a chuva forte também é um evento externo ao rio. No caso do ser humano, as causas que influenciam nosso destino são externas, mas também são internas, pois temos conatos. Somos seres vivos, buscamos preservar nossa existência. Nós podemos viver como as pedras se quisermos, mas podemos usar a razão e adquirir uma liberdade relativa. A razão não dá livre-arbítrio, mas nos permite compreender o sistema do qual somos uma pequena parte. Segundo Spinoza, se procurarmos entender quais as causas que geram certos eventos, externos e internos, atingiremos um grau de liberdade. Por exemplo, se eu entendo que o inverno faz muito frio, vou juntar mais lenha no verão para fazer mais fogo durante o inverno e garantir minha sobrevivência. Nós não podemos impedir a chegada do inverno, isso é um evento totalmente externo, mas podemos nos preparar melhor para ele. De forma semelhante, eu sei que determinados sentimentos me levam a comportamentos perigosos. Submeterei tais sentimentos ao controle da razão de modo a evitar o sofrimento. Mas quando usamos a razão, não estamos exercendo livre-arbítrio? Não. Se Deus nos deu a razão, é porque Ele quer que a usemos. Nossa liberdade, segundo Spinoza, é tão somente essa, a de sermos o que Deus quer que sejamos. No próximo vídeo, conheceremos como as emoções e as paixões são entendidas por Spinoza.